Aí você vai pagar o imposto de renda só quando você vender o box. É uma opção também, Então eu vou te dar essas 3 opções aqui pra você que é aquela primeiro tipo de pessoa que gosta de mandar o seu dinheiro lá pra fora. Léo, eu gosto demais de mandar meu dinheiro lá pra fora, não quero deixar aqui, só que neste momento eu não quero me expor ao SP500. Do Laris, então, cria seu caixa de oportunidade lá fora. Coloca na reserva lá e usa esses ETFs aqui pra você colocar na reserva lá. São as melhores opções pra você colocar lá, tá? São as melhores opções. Existe conta remunerada, inclusive na Quantfree aí, que foi tão falada, né? Tem conta remunerada lá, você coloca lá o dólar na Quantfree e vai render o que tá rendendo no Tesouro, mais 0,5, ou seja, é um rendimento bom. Tem o problema da Quantfree ainda não ser tão confiável assim no mercado, né? Mas ela rende. Tem a Wise, que rende, se eu não me engano, 1,7, 0,7, é ruim a Wise, tá? Tem inclusive outras contas remuneradas também. Das contas remuneradas, a Quantfree é a melhor, só que é a que tem mais risco também. É porque, não é que ela é arriscada, é porque tem alguns probleminhas, inclusive a gente vai falar sobre isso. E aí, chega agora o segundo grupo de pessoas, que é onde eu me encaixo. Eu não tenho medo do Brasil, pelo menos não a ponto de falar que a única solução para isso é mandar dinheiro para fora. Então eu queria evitar de pagar IOF e spread, porque para você comprar o TFLO, o SGOV, o Box, você vai pagar IOF e spread. Você vai ter que pagar o IOF de 1,5% para investimento, mais o spread que vai girar em torno aí de 1,1 de IOF, 1,5 de spread, 2% de spread, dependendo do quanto você tem investido ali. Quanto mais você ganha bonificação, você vai pagando menos spread. Mas é mais ou menos isso aí. Você vai começar, na verdade, 2,6% no mínimo atrás, né? Você vai importar lá 10 mil, é 2,6% a menos pra você investir nessas 3 opções. Léo, mas isso vale porque eu durmo tranquilo. Beleza. É isso que você tem que avaliar. Se você dorme tranquilo porque o dólar tá lá fora, tranquilo. Temos opções aqui dentro do Brasil, igual o IVVB11, porque o IVV é lá fora, mas você comprou o IVVB11, ou seja, você prefere aqui dentro do Brasil para não pagar IOF e spread, não é verdade? É. E aí, temos opções disso aqui no Brasil? Temos. Um se chama BTFL39, que olha que bonito, olha o que ele replica. Ele é um BDR aqui no Brasil, que replica o iShare, o Tesouro dos Estados Unidos, Floating Rating. Quem que te lembra isso aqui, Floating Rating? Olha lá, é o TFLO. Então ele é um BDR do TFLO. É o TFLO vendido aqui no Brasil. TFLO vendido aqui no Brasil. Tá aqui, ó, taxa de administração de 0,15%. É a mesma coisa da taxa de administração do TFLO. Ou seja, o BDR aqui, inclusive, ele é mais vantajoso do que o IVVB11, porque o IVVB11 ainda tem uma taxa mais alta. O IVV tem só 0,03 e o IVVB11 tem 0,23. Mas levando em consideração o spread, o IOF e o aluguel que você consegue fazer no IVVB11, o IVVB11 sai na frente. Mas e o BDR? Pô, o BDR é a mesma taxa. Faz sentido eu comprar o BTFL? Então, Léo, só não faz sentido por conta de uma coisa. Olha isso aqui, a negociação diária média, só 0,03 milhões, ou seja, 30 mil reais por dia. Por exemplo, se eu quiser investir 30 mil reais, eu vou usar todo o volume de negociação diária. Ruim demais. O ETF é ruim? Não, é ruim a liquidez. A liquidez é horrível. Eu não consigo ficar comprando. Se eu quiser investir 1 milhão nisso aqui, imagina, todo dia eu consigo comprar 30 mil. Ou eu vou ter que esperar vários dias para comprar, e depois quando eu quiser vender, vários dias para vender, que não é a ideia do caixa. O caixa eu quero vender rápido, não é? Então, por exemplo, aqui, no caso do TFLO, qual que é a capitalização lá? 6,5 bi. É muita liquidez. SGOV, 57 bi. O Box, 8 bi. É muita liquidez. Você vai conseguir comprar e vender tranquilo. Agora, o BTFL, que é o BDR que replica o TFLO, seria perfeito, né? Se isso aqui tivesse uns 5 milhões, 10 milhões de negociação diária, igual uma açãozinha aí básica, cara, seria bom demais pra nós, né? Seria bom demais, mas não é. Aí não tem como eu te falar, pô, vai lá e compra. Você que é investidor pequenininho, não, eu quero comprar, ele custa 53, eu quero comprar só 53 reais. Faz sentido? Não, não coloque isso na sua carteira. Apesar de você conseguir comprar, e a gestora é a BlackRock, que não é uma gestora ruim, mesmo assim a liquidez tá muito baixa. Vamos esperar essa liquidez subir. Vamos ver se o pessoal conhece mais esse ETF. Não invista seu dinheiro em coisa que não tem liquidez. A liquidez é o único risco que você consegue controlar. É o único risco que você consegue controlar. Então controle o risco que você consegue controlar, né? Liquidez não faz sentido. Léo, tem outro? Tem. O BSGO. Qual que é o BSGO? Também da BlackRock. E o que ele replica? Olha lá o que ele replica. Que bonitinho. Ele replica o índice ICE, que são tesouros americanos com vencimento de 0 a 3. Opa, parece que é o quê? Olha lá, olha que bonitinho. É o SGOV. Então o BSGO é um BDR que replica o SGOV. É bom demais, Léo? É bom demais. Mas olha só aqui o problema. 42 mil de liquidez diária. Olha lá, a cotação oscila com dólar. Vai render a mesma coisa que o SGOV. Você iria receber dividendo do mesmo jeito.
Só que tem esse problema da liquidez. Eu até preparei aqui uma planilhinha para você, o tanto que seria vantajoso a gente investir, por exemplo, no BSGO. Vou deixar essa planilha aqui para vocês. Deixa eu até colocar um título aqui, ó. Reserva em dólar. Vou colocar aqui, ó, caixa em dólar. Olha pra você ver, se a gente fosse fazer um aporte de 100 mil reais, eu ia pagar um IOF de 1,5. Isso aqui dá, inclusive, pra você editar, tá? Vou deixar a planilha aqui embaixo para você fazer seus estudos. Inclusive, se você tiver um outro BDR brasileiro que replica algum ETF que você conhece lá nos Estados Unidos, que eu não falei aqui, porque realmente não conheço todos os ETFs. Se você conhece, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo só sobre esse ETF. Se ele tiver pelo menos a liquidez, tem que ter pelo menos 1 milhão de liquidez. É pouco ainda, 1 milhão, mas pelo menos 1 milhão de liquidez. 42 aqui, no caso do BTLF, 30 milhões não faz sentido pra gente. Não tem como eu falar pra você, não, vai lá e compra, você vai comprar só uma cotinha. Não, não faz isso não. Liquidez muito ruim. Você não vai ter 50 reais nesse negócio pra sempre. Você vai continuar investindo mais 50, mais 50, mais 50, mais 50. Vai chegar um momento que você não vai conseguir vender direito. Então não vacila com isso, tá? Liquidez é a única coisa que a gente pode controlar. Uai, Léo, então tô ficando sem solução, é só se mandar dinheiro pra fora? Calma, o vídeo não acabou ainda não. Deixa eu te mostrar aqui a planilha. Ó, se o aporte fosse de 100 mil, eu ia pagar 1,1 de IOF. O spread coloquei 1,5 aqui. Pode ser que você tenha um spread maior ou menor, tem que fazer a sua simulação. Se eu fosse investir aqui no BSGO, ó, eu ia fazer o aporte bruto, ia ficar com o aporte bruto aqui, valor líquido depois, porque eu não ia pagar IOF, não ia pagar spread, não ia ter custo nenhum. Afinal é a BDR, eu entro na B3 e compro. É aqui no Brasil, reais. Agora se eu for comprar o SGOV, eu vou ter que mandar o dinheiro lá pra fora. Eu ia pagar 1.100 de IOF, 1.500 de spread, eu ia ter um custo total de 2,6, ou seja, eu ia investir lá e já ia ter 97.400, ou seja, uma diferença aí de 2.600. Eu deixei até umas notas aqui, ó, essa planilha considera apenas os custos de entrada nos Estados Unidos. Se eu for trazer isso de volta depois, eu vou ter que pagar IOF e spread de novo, né? Não inclui corretagem, nem taxa bancária, porque lá nos Estados Unidos a gente tem taxa de corretagem em algumas corretoras, e não levei em consideração também que os BDRs, eles vão morder 3 a 5% do seu dividendo toda vez que você receber dividendo. Então, se o SGOV e o TFLO, que no caso aqui é o BTLF aqui no Brasil e o BSGO no Brasil, ele morderia 3% do seu dividendo. Ainda se faria sentido você investir no BDR, porque é melhor você pagar 3% só sobre o dividendo do que 3% sobre o patrimônio total, certo? Ainda faria sentido, olhando para a rentabilidade, você investir nesses BDRs. A única coisa que impede que a gente invista nesses BDRs é justamente a liquidez. Aqui, só para te mostrar o quanto o TFLO tem de liquidez, ó, 1,2 milhões de liquidez diária, isso em dólar. Então seria ali 6 milhões em reais, né? Então dá para comprar lá fora. Lá fora dá para comprar tranquilo. Léo, entendi. Significa então que estamos lascados nós que gostamos de deixar o dinheiro aqui. Não dá para fazer caixa em dólar. É, realmente a maneira mais fácil é mandando dinheiro lá para fora. Os BDR não estão ajudando nós aqui. Pelo menos esses aqui que eu conheço não estão ajudando a gente. Só que, presta atenção, o Leozinho estudou pra caramba e vou te ensinar um negócio. Você lembra da Quantfur? A Quantfur não é uma plataforma que eu recomendo, não é uma corretora que eu recomendo. Inclusive, criei minha conta na Quantfur aqui justamente para poder te mostrar algumas coisas, ver se dá certo, fazer alguns testes. Eu soltei um vídeo da Quantfur, tinha algumas informações ali meio embaçadas, que era verdade na Quantfur até um tempo, depois mudou. Então tem muita gente que confia pra caramba na Quantfur, tem muita gente que desconfia ainda da Quantfur. Eu sou um dos que desconfio ainda da Quantfur, então nada mais justo do que eu utilizar a Quantfur pra saber se é bom ou se não é. Então criei minha conta aqui na Quantfur. Primeira coisa que eu fiquei impressionado na Quantfur aqui, pra você criar a sua conta você precisa do telefone celular, nome, apelido e e-mail só. Criou a conta já na corretora. Doideira, doideira. E aí, o que dá pra gente fazer? Olha só o que eu pensei aqui. Se eu entro na Quantfur, a Quantfur é uma corretora que ela não cobre IOF nem spread. Você manda o seu dinheiro pra lá, troca pra dólar, você não paga spread. Inclusive, você não paga IOF também. E aí, você consegue comprar aqui, por exemplo, o SPY. Eu digitei aqui, ó, SPY. Eu consigo comprar o SPY aqui, que é o ETF que replica o SP500, de maneira dolarizada. Teoricamente, segundo o que a Quantfur diz, eu tô comprando diretamente o SPY mesmo. E aí, eu teria, então, todos os benefícios de investir lá fora, só que sem os malefícios de pagar IOF spread. Perfeito? Perfeito. Top demais. Seria legal. Só que o problema é deixar isso da Quantfur, porque ainda não tem licença lá nos Estados Unidos, a gente ainda tem algumas desconfianças da Quantfur, enfim, antes operava por CTF, agora não opera mais, mas só que realmente não fica muito claro se realmente não é mais, né? Então eu fico desconfiado, não recomendo pra vocês, tenha mais certeza. Tem muita gente que usa, inclusive, eu vou inclusive usar também pra ver, tá? Vou inclusive usar também. E aí, qual foi a estratégia que eu pensei
pensei? Aqui a gente não consegue comprar o S-Gov direito, porque se eu conseguisse comprar o S-Gov, a gente ficaria com a faca e o queijo na mão. Eu quero dolarizar meu patrimônio, mas não quero comprar SP500. Eu não compro o S-Gov porque teoricamente eu teria que pagar IOF e spread. E aí basicamente o tempo que o meu dinheiro ia ficar em caixa ia ser só para recuperar o IOF e o spread. Ia ser 6 meses só para recuperar o IOF e o spread, 6, 8 meses só para recuperar o IOF e o spread. Se eu tirasse antes eu ia ficar só no prejuízo, não faria sentido. A não ser que o dólar valorize pra caramba. Mas se eu tivesse uma possibilidade de comprar o S-Gov ou o TFLO ou o Box sem pagar spread e IOF. Pô, perfeito. E eu fui ver na Quantifury se tem como. Pô, na Quantifury não dá, ó. Aqui não tem o S-Gov, não tem o TFLO, também não tem. E também não tem o Box. Não tem nenhum deles. Na Quantifury você consegue operar mais de 2.000 ativos. Só que esses específicos que a gente quer não tem. O que que eu pensei? A Quantifury agora disponibiliza você mandar os seus ativos americanos para uma corretora chamada Interactive Brokers. O que que é isso? É uma transferência de custódia. Do mesmo jeito que você tem conta na Nubank e quer mandar para Clear, da Clear para XP, da XP para BTG, você consegue ir trocando de bancos, né, de corretoras. Aqui a Quantifury é uma, você consegue mandar para Interactive Brokers. Opa. Então quer dizer que eu posso comprar aqui qualquer ativo americano, e aí no caso eu poderia comprar o SPY, que se expõe ao SP500, compro aqui, agora o mercado tá fechado, não vou conseguir comprar para você ver, mas eu compraria aqui o SPY, depois que eu comprar o SPY, eu mando lá para Interactive Brokers, depois que eu mandar para Interactive Brokers e o meu SPY estiver lá na Interactive Brokers, lembra, eu não quero me expor em SPY agora, eu quero o S-Gov, o que que eu faço? Eu vendo o SPY, compro o S-Gov, ou compro o TFLO, ou compro o Box, ou seja, eu vou ter S-Gov, TFLO, ou Box sem pagar IOF, sem pagar spread. Muito boa estratégia, só não sei se dá certo, por isso que vou testar aqui. O mercado tá fechado agora, amanhã eu já vou comprar, já vou criar minha conta lá na Interactive Brokers, vou tentar mandar, tem um tempinho que você tem que esperar, 2 dias se eu não me engano, tem que mandar lá pra Interactive Brokers. Quando chegar na Interactive Brokers eu vou tentar vender para comprar o S-Gov. Se der certo, eu vou trazer um vídeo para você. Então se você quiser acompanhar esse quadro aí, né, de tentando descobrir, tentando dar essa burlada no IOF e tentando de uma maneira inteligente fazer você gastar menos dinheiro para dolarizar o seu patrimônio, porque dolarizar você tem que dolarizar. Convenhamos, te apresentei vários dados e fatos que você tem que dolarizar seu patrimônio, pelo menos uns 25%. Dolarizar. Não necessariamente precisa tirar do Brasil. Por que que você não tira, Léo? Por causa das taxas. Senão eu tiraria, por causa das taxas. Se eu tenho mesmo isso, deixando meu dinheiro dolarizado no Brasil e menos risco deixando meu dinheiro dolarizado nos Estados Unidos, e o custo é o mesmo, é óbvio que eu vou deixar lá. Por que que eu deixo aqui? Porque o custo é muito mais alto para deixar lá. Se eu conseguir evitar os custos, aí faz sentido deixar lá, não é verdade? Aí não faz sentido mais comprar IVVB11, é melhor eu comprar IVV. Se essa ideia que eu tive agora der certo, dá pra gente dolarizar o nosso patrimônio sem pagar IOF e spread. Óbvio, não vá fazendo nada, deixa eu testar primeiro, e aí eu trago um vídeo mostrando tudo que eu fiz, bem certinho, vou gravar tudo certinho, pra gente ver se vai funcionar ou não. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha aberto aí sua cabeça, porque às vezes algumas ideias que você tem te abrem ideias pra outras coisas também, né?